Olha, a Bíblia não tem erro, não tem nenhum erro. E não é à toa que a civilização ocidental foi construída toda em cima da Bíblia. Eu queria deixar claro aqui, antes de fazer qualquer comentário, que eu lamento cada pessoa que perdeu alguém querido por Covid. A gente tem um caso próximo aqui no programa. Nesse momento eu estou com uma tia querida, que era até uma pessoa quase paranoica, assim, com isolamento, não saía de casa e tal. Está hospitalizada em caso grave com Covid. E eu estou orando por ela todas as noites. Então, meu sentimento e minha solidariedade está aqui com todos que passam ou passaram por isso. Ninguém quer que exista Covid. Ninguém quer que exista nenhuma doença. Ninguém quer que exista acidente ou até a morte, né? Aliás, para nós cristãos, realmente ela não existirá um dia, né? Mas, por enquanto, a gente tem que lidar com um mundo cheio de perigo. O brasileiro conhece o perigo, principalmente o brasileiro comum, o trabalhador. Ele enfrenta um dos trânsitos mais perigosos do mundo todos os dias. Enfrenta a criminalidade na sua comunidade, enfrenta muitas vezes doenças mais sérias e mais letais que o Covid por falta de saneamento. O Covid é um risco sério para os mais velhos, os mais vulneráveis, e os esforços do mundo inteiro, a gente estava falando de vacina agora há pouco, estão voltados para resolver esse problema. E a gente parece que está chegando perto de algumas candidatas, né? Até lá, o que a gente pode fazer? Bom, alguns de nós temos a opção de ficar em casa. Em geral, esses que dizem que todos devem ficar em casa, têm essa opção. Os políticos, os funcionários públicos, os pesquisadores universitários, como essa microbiologista aí que está dizendo que tem que fechar tudo, os jornalistas, como eu, que podem se dar o luxo de comentar os assuntos do conforto da minha casa. O salário pinga na minha conta todos os meses e na conta desse todos os meses, não importa o que aconteça. A comida chega pelo aplicativo, as compras pela internet, tem casa de campo, esteira ergométrica. Não vou dizer que chega a ser uma maravilha, mas não é tão duro. Outros não têm esse privilégio. Você aí, Paulo, nosso brilhante apresentador, por exemplo, não pode. Você ficar em casa não tem programa. Mas assim como você, Paulo, mais importante do que você, lamento mesmo com toda a importância que eu te dou, estão muitos outros brasileiros. Você, motorista de táxi, você, ou de aplicativo, entregador, médico, trabalhador do mercado, profissional liberal, professor de educação física, cabeleireiro, vendedor de bala no sinal, dono de comércio e, claro, o trabalhador do campo. Se vocês não trabalham, vocês não ganham. E o pior, o país para. Na verdade, como a gente vive numa sociedade capitalista, né, uma sociedade de economia integrada, o trabalho de todos é necessário. A economia do Brasil encolheu e voltou para os patamares de 2011. Não é um número... E assim, eu falo, poxa, tudo bem, perdemos 9 anos. Na verdade, 2009, né? Perdemos 11 anos de PIB no Brasil, mas isso parece um número estatístico, mas não é. A pobreza não é um número estatístico. Ele é um pai, uma mãe que não conseguem botar comida em casa, não conseguem pagar uma educação para seus filhos, um remédio. A pobreza mata. A pobreza deprime. Enfim, eu acho que muitos de nós não temos essa opção. Muitos não terão. Eu concordo com o presidente Bolsonaro, os trabalhadores do campo não deixaram faltar, não deixaram desabastecer as nossas mesas, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E eu queria terminar lendo uma frase aqui de 2009, que diz o seguinte, foi um presidente que disse assim: uma gripe num cabra muito fino deixa ele de cama. Num cabra macho, ele vai trabalhar e não perde 1 hora de serviço por causa de uma gripe. Essa frase não é do presidente Bolsonaro. Essa frase é do ex-presidente Lula. Eu extraí da Folha de 23/3 de 2009. Não tem nada na realidade que criticasse o presidente. Pelo contrário. Por que esse duplo padrão? Será que tem uma agenda ideológica por trás? Não, eu deixo para o espectador decidir.